Hoje é procrastinação. Uau. Não é? Nós temos aqui em Lucas 9, 59, né? A 62, nós vamos falar aqui sobre as pessoas que gostam de procrastinar. Empurrar com a barriga, deixar para depois. Não é? Aquele que fala, amanhã eu faço, depois da manhã eu faço, não, vou deixar para a semana que vem. E vai procrastinando, depois o trem dá um pepino danado. Então nós vamos ver por quê, né? Lucas 9, de 59 a 62, fala assim. 59. Outro disse, Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos os sepultar, os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. E ele diz, outro lhe disse, segui-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então nós temos aqui, por que fazer agora o que pode ser feito depois? Essa é a pergunta. Este é o lema do procrastinador, não é? Olha bem, por que fazer agora o que pode ser feito depois, né? Isso aqui é uma pergunta ao contrário, né? Isso é do procrastinador, tá? Este é o lema do procrastinador. Ele é um adiador de decisões, sejam elas profissionais, pessoais ou espirituais. Da decisão mais simples à mais importante, nada é tão urgente que não possa esperar. Está sempre no limite de suas forças, uma vez que não age na ocasião oportuna. As questões a serem tratadas acumulam tempo, sempre será escasso. O que pode causar a procrastinação? Nós vamos saber aqui, então, né? Eu vou pegar esse texto aqui e vou empurrar para o pastor Rogerinho. Você vai procrastinar? Você vai procrastinar? Procrastinar aqui, já vou empurrar. Eu não sei se eu quero, não. Eu vou procurar saber primeiro se eu vou querer. Mas é muito interessante que nesse relato pequeno desses versículos de Jesus, com essa situação, ele na realidade coloca duas pessoas ou dois tipos de pessoas que estão arranjando desculpas para fazer aquilo que são chamados para fazer. Então, o primeiro deles fala que vai enterrar os seus mortos, né? E o outro fala que vai ter com a sua família. Então, na realidade, o Senhor, ele, quando coloca diante de nós uma situação, ele quer que nós respondemos àquela situação e não tentemos adiar aquilo ou arranjar uma desculpa, porque ele sabe exatamente todas as circunstâncias e aquilo que está realmente acontecendo. Então, quando ele diz que aquele que põe a mão no arado não deve olhar para trás, o que ele está dizendo é exatamente isso. Se você recebeu uma coisa para fazer, faça e olhe para frente, para onde você deve ir. Não olhe para trás. Isso é uma analogia muito interessante, porque quando a pessoa sai empurrando o arado ou direcionando o arado, né, isso não é tão comum no nosso dia a dia no Brasil, mas muita gente sabe exatamente o que eu estou dizendo. Se ela olha para trás, ela corre o risco de perder o rumo e aí sai direcionando para outro lugar. Então, ela acaba fazendo as fileiras tortas, né? Arando em linhas tortas ou até mesmo passando por cima de outras fileiras que já foram aradas. Então, isso é o prático. Mas no que o Senhor está dizendo é exatamente na questão de fazer sem perder o foco, fazer aquilo que precisa ser feito sem ficar preocupado com aquilo que está ficando para trás ou usar desculpas daquilo que está ficando para trás. E é muito interessante, Guerra, porque uma das coisas que a gente tem
vivido dentro do Ministério de Restauração e Cura é exatamente essa situação. As pessoas às vezes até estão curadas, mas elas continuam olhando para trás e medindo o seu comportamento à medida da ferida que ela já teve e que já nem existe mais, né? E isso impede ela de caminhar para frente. Mas por quê? Porque não toma uma decisão de viver um novo estilo de vida. Então, apropriar da cura é uma coisa, viver um processo de cura é outro. Então, as pessoas, muitas vezes, elas vivem um processo de cura, vivem um processo de libertação, mas não mudam o seu estilo de vida, querem continuar vivendo do mesmo jeito, querem continuar segurando as mesmas muletas, não é? E querem continuar sendo tratadas da mesma maneira que eram tratadas antes. Isto é, ser doente muitas vezes tem um ganho. E a pessoa não quer a doença, mas ela quer continuar exatamente com o ganho de estar doente. Então, isso é uma coisa bem interessante e que a gente vê com muita frequência, não é? No ministério que a gente trabalha com ele. Mas a questão do procrastinador, eu não tenho uma frase que mais define realmente procrastinador do que aquela questão que você coloca logo no princípio. Por que eu vou fazer agora se eu posso fazer depois? É verdade. Aí que está o problema, né? Sempre acha que pode fazer depois. E aí nós vamos ter que cair num sistema onde tudo é urgente, tudo é urgente e tudo é urgente. Na realidade, o que é urgente? É aquilo que não foi providenciado a tempo, aquilo que fugiu do controle ou de um planejamento. Isso é que é urgente, porque se está dentro de um controle, de um planejamento, ou se foi providenciado no devido tempo, vai acontecer no devido tempo e aí não vai ser urgente mais, né? Bacana, né? E o procrastinador gosta de um trem urgente, né? Mas ele vive na urgência. Ele vive na urgência. Ele vive na urgência. Exatamente. E só funciona na urgência. Quando funciona? Não fala assim, nossa, hoje é o último dia para me fazer aquilo. Hoje é o último dia para fazer isso. Hoje é o último dia para isso. Foi empurrando. Isso é um ano atrás, que tem gente que, a coisa de um ano atrás, ele está no último dia. Né? Verdade. Aí... Quando eu penso nessa visão do procrastinador, dentro de um contexto espiritual, eu penso na parábola das 10 virgens. Sim. Né? Então, o que ele chama de prudentes e o que ele chama de insensata. As prudentes foram aquelas que fizeram o que tinham que fazer no tempo certo. As insensatas foram aquelas que acharam que iam ter tempo no dia seguinte para fazer. Então foram as procrastinadoras. Com certeza. Olha, isso serve de um alerta para nós. Se você precisa acertar alguma coisa com alguém, o tempo é hoje. O tempo é agora, não é? Não fique achando que de repente você vai ter tempo amanhã. Porque daquelas 10 virgens, nenhuma das 10 sabiam que hora ia vir o noivo. É ou não é verdade? Mas 5 foram sábias e prudentes. E por isso elas foram para o encontro do noivo. Não é? Então, a procrastinação, ela nos rouba o benefício, muitas vezes, da bênção do Senhor. Não é? Deixar para depois não é a melhor indicação. Com certeza. Conforme diz o nosso querido amigo, que está hoje de camisa salmão, salmão? Âmbar? Não sei. Qual que é a cor da tua camisa hoje? Salmão? A minha é vermelho abóbora. Né? Ele hoje está encantado com a abóbora, né? Desde que ele entrou no carro, era abóbora, tal da abóbora. Eu vim falando esse tal de abóbora. Acho que ele sonhou com a abóbora essa noite. Ok. Isso é bege, vermelho, sei lá. Bege. Não é bege, não. Vamos lá. A paz do Senhor, irmãos. Que o Senhor possa fortalecer vocês a cada dia mais. Obrigado. Obrigado pelo carinho. Aí o irmão aqui, DDD, acho que é 66.
Ele diz assim, kkkk, assim sou eu. Viu? Então, não sei se é procrastinador ou o que ele é, mas... Amém, querido. Então, se assim é você, então, né? Acompanhe aí a ministração até o final. A paz do Senhor, não quero me identificar, me tire uma dúvida. A esposa do pastor, deixa eu ver aqui, é de onde? DDD 22, interior aqui do Rio, né? Rio de Janeiro. A esposa do pastor orientou que para jejuar não pode ter relação sexual com o cônjuge no dia que vai começar o jejum. Isso é bíblico? Ela falou que tem que se santificar antes de jejuar. Existe uma base para isso, mas não é bem assim, tá bom? Mas isso depende muito do propósito de cada um, né, Rogério? Pode falar. Não só do propósito, Rogério, como também do consentimento do cônjuge. Isso precisa fazer. Então, até porque uma relação sexual pura e santa com um marido, né, que também serve ao Senhor, ela é uma relação santa, né? Por isso que a mulher santa santifica o seu marido. Isso. E quando Paulo diz isso, ele está falando que ela santifica o seu marido não é pelo seu jejum, é exatamente pela relação sexual que ela tem com seu marido. Então, se o leito é sem mancha e sem mácula, não há sentido, não é, que essa relação seja uma relação que não seja santificada por Deus. E a orientação bíblica aqui não fique muito tempo, não se aparte. Se houver esse propósito, né? Para não dar lugar à tentação, né, ao diabo. Mas se houver esse propósito, exato, se abster, que não fique por muito tempo. Isso. Ele não fala que tem que se abster. Exato, exatamente. Não sei se é 1 Coríntios 7, fala isso. Acho que é 1 Coríntios 7. Viu? Deu para entender aí, irmã? Então essa é a questão, tá joia? Paz do Senhor, nós ficamos 8 anos nos Estados Unidos, DDD 33. Conseguimos ter para viver uma vida tranquila, mas faz 4 anos que nós chegamos e eu sou contra a família do meu esposo em certas coisas que eles bebem muito e muita prostituição. E de uns tempos para cá, meu esposo começou a mentir, foi descobrindo, desvendando muito dinheiro, devendo muito dinheiro. E começou a me maltratar e dando por certo, a família dele acabou de voltar para os Estados Unidos e esfriou a nossa relação. Acho que ele voltou para os Estados Unidos. Quando está com eles, me dá... esfriou a nossa relação quando está com eles. Me deem um conselho, pastores, por favor. É bem assim que está escrito. Olha, eu tenho a impressão de que viveram 8 anos lá, estabeleceram uma economia, né? Voltaram para o Brasil. Voltaram para o Brasil há 4 anos, estão vivendo aqui há 4 anos, mas de repente o envolvimento com, né? a família dele tem trazido esse desconforto. Né? E aí então, voltou para os Estados Unidos, acabou de voltar para os Estados Unidos, eu acho que ela ficou, não sei, e esfriou a relação dos dois, né? Olha, quando vocês foram para os Estados Unidos a primeira vez, vocês foram juntos, pelo que eu entendi. Então, o que te impede de voltar para lá também junto com ele? Né? Já que lá você não vai ter aquele desconforto de estar próximo da família dele, que é isso que você tem reclamado. Né? Então, essa seria uma boa opção. Pense nisso. Agora, o fato de um estar lá e o outro aqui, você que morou nos Estados Unidos durante 8 anos, você sabe como funciona a cultura lá e o que é o brasileiro imigrante sem família lá. Então, melhor do que ninguém para avaliar essa situação é você mesmo. E não legal, né? Então, mesmo que seja legal, sabe, Rogério? Estar lá, separado da família, sabe? É uma situação que realmente
Pelo tempo e todas as experiências que a gente passou, não vale a pena esse preço. É verdade. Né? Não vale a pena. Aqui tem uma pessoa que inclusive ligou lá para a clínica ontem, que é a dona Célia aqui de Belo Horizonte, e ela disse assim, puxa vida, vocês nunca falam a mensagem que eu mando para vocês. Pede, por favor, para responder, pois assisto o programa todos os dias. Então, dona Célia, um grande abraço para a senhora, viu? A gente se esforça aqui para falar o máximo aqui de todas as mensagens que nos enviam, e sempre fica um número para trás em função do nosso tempo. Mas eu quero aqui, sabe, então, mencionar o seu nome e dizer que a gente está reconhecendo aí a sua audiência, né, e abençoamos a sua vida. E muito obrigado por ser uma das nossas telespectadoras, tá bom? Tem um amigo que diz assim, ó, nunca deixe para amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. Tiagão, é você, né, Tiagão? Tem disso, né? Infelizmente tem alguns assim. Aí, Guerra, vamos avançar? Olha, nós temos o nosso tópico aqui. O primeiro é a preguiça. A falta de vontade de fazer algo em determinado momento. Não é isso? A questão da procrastinação, ela acaba levando a pessoa a ficar realmente preguiçosa. Porque ela começa a empurrar as coisas e aí vem a preguiça. Hoje eu estou desanimado, amanhã eu vou fazer, amanhã eu estou desanimado também, e vai empurrando. Aí chega sábado, fala, agora é fim de semana, deixo para segunda, e vem essa preguição, e aí vai dormir, vai não sei o que lá, e aí começa a arrumar desculpas, né? E vai ficar preguiçoso mesmo. Vai. Inclusive a gente fez há algum tempo atrás um programa com esse tema, né? A preguiça. Foi. Né? Foi. Então vale a pena você ir lá e dar uma olhadinha, porque se você está procrastinando por causa da preguiça, além das consequências da procrastinação, você ainda vai colher as consequências da preguiça. Com certeza. São duas coisas, não é? Aí. Que vão colaborar para o seu insucesso. Eu não vou nem dizer fracasso, mas o seu insucesso. Não é? Ok. A paz, aprendo muito com vocês. Que Deus abençoe. Peço oração para mim e a minha família. Muito obrigado. É a Marta de Vitória, no Espírito Santo. Perdão, Marta. É uma vitória, né? Marta vitoriosa, amém? Obrigado, viu, pela sua audiência. Nós vamos orar aqui no final do programa. Graças a Deus por isso. Alguém mandou aqui para mim um testamento. Vamos ver se eu consigo. Deixa eu ver aqui. Uau! Eu vou ler aqui o testamento para ver o que dá para resumir aqui. DDD 74, me explica aí, os evangélicos podem beber vinho ou não podem embriagar com vinho? Rogério, a palavra ela diz que nós não devemos ser dado ao vinho, não é? Então isso é o que o Paulo orienta. Então Paulo ele toca nesse assunto e ele diz que não devemos ser dado ao vinho. A questão do beber ou não beber, né, o vinho nesse caso, ele tem muito mais a ver com uma questão cultural, e nós até discutimos isso já, inclusive essa semana, porque veio uma pergunta em relação a isso, não é? Ela tem muito mais a ver com uma questão que é muito mais cultural do que uma questão bíblica, né? Porque a Bíblia não diz que é proibido beber. Ela diz que não devemos embriagar e nem ser dado ao vinho, né? Paulo, inclusive, orienta ao seu discípulo que ele deveria tomar um vinho por causa dos seus problemas que ele tinha com relação à digestão. Então, é uma situação, né, que a gente precisa, está escrito lá e a gente não pode fingir que não é, né, que não está. Agora, no Brasil, a herança, né, e a cultura
evangélica, a cultura que nós recebemos, era uma cultura muito baseada nos princípios puritanos. E esses princípios puritanos que estabeleceram a igreja no Brasil, eles estabeleceram um parâmetro para a igreja e para a cultura evangélica no Brasil, que é abster-se completamente da bebida. Então, isso é uma questão muito mais cultural no Brasil. Há determinadas regiões e em outros países do mundo, e até mesmo dentro do próprio Brasil, culturas diferenciadas que tomam vinho e são cristãos, são evangélicos e são cheios de Deus. Exatamente. Não é? Então, no sul do Brasil, com as culturas vindas, né, da Alemanha, da Itália, alguns portugueses, porque em Portugal também isso é muito comum, na Espanha é muito comum. Então, em alguns países da América Latina que tem, né, essa colonização que espanhola, também tem o hábito de tomar vinho. Agora, a recomendação é que você deve embriagar com o Espírito Santo. Exato. Disso, não abra mão. Embriague-se com o Espírito Santo. Fique cheio, 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 cheio. Tão cheio, tá certo? Que você vai perceber que os outros vão dizer, ele está embriagado. Mas é embriagado pelo poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.